Bom dia, queridos. Bom dia. Nós estamos começando a nossa live, nosso tempo, e parece que deu um probleminha na internet aqui, mas eu acho que deve estar tudo certo aí, né? Com vocês, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu entro. A Inês eu vi que entrou agora aqui, tem uma foto ali que me parece ser ela, né? Ah, não, tem algum sim. Sim, que bom. Sejam muito Bom bem-vindos. E hoje nós vamos começar, enquanto não... Tudo certo, tá muito bem. Enquanto não decidi, tô fechando talvez o Provérbios aí, mas como esse tempo agora, talvez eu trabalhe numa série, textos que inspiram. E eu vou falar de alguns textos que me inspiram da Palavra de Deus. São vários, muitos. Que bom, ainda bem, Então, né? Dificilmente você vai ler um texto da Bíblia e ele não vai te inspirar. Não vai inspirar. Alguns eles vão te confrontar, mas isso é inspiração também, né? Mas para mudança, tudo vai ser bom. Então, tô aí começando, coloquei aí, levantei a hashtag textos que inspiram e vamos começar hoje com 2 versículos só. E eu acho que eu coloquei Romanos 1, de 1 a 2. Depois eu vou ajeitar, mas não é Romanos 1, de 1 a 2. É Romanos 8, de 1 a 2. E esse texto me inspira. Vou pedir aqui para... Ó, a Raquel já está dizendo aqui. Minha mana queria provérbios. Uau! Tá quase fechado. Não, ele não fechou no que Mas tá quase fechado. Eu vou nos textos que inspiram, de repente... porque daí a gente vai se preparando para Provérbios, né? Isso, Provérbios. Tem dias que a gente vai sair, foi muito bom. Tem dias que, nossa, que cacetada. Por que eu liguei hoje? Provérbios. Mais que Provérbios, só Eclesiastes mesmo, né? Que daí Eclesiastes você tem que sair direto pro psicólogo. Mas hoje é Romanos 8, 1 e 2. Vou ler para vocês, tá? Romanos 8, 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Muito bem. Esse texto me inspira, primeiro porque... desde os meus tempos de criança, né, e ao invés do evangelho de hoje, eu ouvi o evangelho daquele tempo, que era o evangelho que pregava uma condenação, né, do pecador ao inferno, e não que isso esteja errado, mas com a ênfase mais no pecado, na condenação e no inferno, e Cristo se tornava assim um meio da gente não ir para o inferno. Então fazer as coisas direitinho, né? Não andar fazendo as coisas erradas, e isso te ajudaria você a ir para o céu. Então o céu, na verdade, era um grande projeto, mas ele tinha no meio dele um problema, que era eu, que estava sempre disposto e disponível ao pecado. E isso me angustiava muito. Então esse texto me trazia assim essa angústia de saber que a qualquer momento eu poderia ser condenado, né? E essa questão da salvação sempre foi um negócio muito complicado para mim, porque eu sempre tinha um senso de justiça muito forte, porque a minha família, minha mãe era muito assim, né? Certo é certo, errado é errado. Não então, tem meio tempo. Se tá errado, tá no inferno. Se tá certo, tá no céu. Então, às vezes eu amanhecia no céu, às vezes eu amanhecia no inferno. Como todos nós, né? A gente parece que tem dias que pisa mais na bola, né? Dependendo da situação, aquilo me levaria para o céu, me levaria para o inferno. Meus pecados me levariam, né? Então eu estava sozinho no mundo. Era uma questão de débito e crédito. Se no final das contas os meus débitos fossem maiores que os meus créditos, eu estava perdido. Então assim,
isso era muito forte nesse evangelho pregado na década de 70, 80, né? E aí, quando eu fui para Curitiba, aliás, antes de Curitiba, tive uma experiência pessoal, né, e uma real conversão a Jesus Cristo, e comecei a ler o Evangelho na alegria da salvação, né, porque eu tinha certeza de que fui resgatado do lamaçal do pecado que havia no meu coração. Eu comecei a ver e perceber nas palavras do Evangelho, principalmente no Novo Testamento, uma alegria, né, de uma salvação que eu nunca tinha desfrutado antes. Talvez eu fosse salvo, mas eu não tinha a mínima ideia do que representava isso. E esse texto de Romanos 8, 1 a 2, me ajudaram a renovar e a experimentar uma alegria. Primeiro, porque ele estava dizendo, não há mais condenação. Quando eu li essa palavra, eu falei assim, não há mais condenação? Mas como não há mais condenação? Me mentiram para mim até agora? Existe condenação. Quem não crê já está condenado. Eu li refutando com João 3, 16, 15, né? João 3, 15, João 3, 17, que vai dizer isso. Quem não crê está condenado. E de repente eu continuei lendo os versículos e eu disse, não, porque os que estão em Cristo Jesus. E aqui está a palavra libertadora. A questão aqui é o quanto você está em Cristo Jesus, né? E eu estou mergulhado de cabeça por reconhecer que eu não consigo me salvar. Não é a sua intelectualidade, não é o seu conhecimento, não é as suas boas ações, né? Porque tem gente, mas eu não mato, não sei o quê, nunca matei, nunca roubei. Mas não é isso, né? E não é minha intelectualidade, meu conhecimento, quem eu sou, o que eu vou fazer, como é que vai ser. Não. O fato de eu ser só bonzinho. estar em Cristo Jesus. Exatamente. E é essa condição. Por que eu estou em Cristo Jesus? Exatamente porque eu sei, reconheço humildemente que eu não consigo uma salvação, eu não consigo me auto-salvar, me salvar a mim mesmo, porque eu sei dos meus pecados, né? Eu sei o quanto eles são pesados. E eu sei a maldade do meu coração, mas eu sei em quem eu tenho depositado a minha confiança. E a minha confiança está em Jesus, porque eu sei que a morte dele e a ressurreição dele trouxe vida. E aqui está o segredo, porque por meio de Cristo Jesus, por meio dele, não por meio das minhas obras, dos meus bens, das coisas boas, ou de qualquer coisa que eu possa fazer, não há mérito na minha conquista da salvação. Por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Duas leis que regem esse processo todo e que eu estou no meio delas. A lei do Espírito de vida é a lei que rege as ações de Jesus em toda a história. A lei do Espírito de vida é a lei que vivifica os mortos. E é por isso que quando Cristo morreu, o Espírito de Deus o vivificou e ali também houve uma ação da lei do Espírito de vida, que é Jesus Cristo vivificando os mortos pelo pecado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou através do Espírito desse Espírito de vida, o Espírito Santo. O próprio Deus é Deus de vida. E aí é que eu começo a descobrir que eu vivia uma vida religiosa, onde eu ficava procurando numa escada subir até Deus. E de repente eu descobri que por causa dessa lei do Espírito de vida, a minha vida cristã ali não era vida. Vida verdadeira, eterna, uma vida com Cristo. Era uma vida com religião. E naquele momento, então, eu comecei a perceber que, por causa do entendimento do meu coração de que eu precisava de Jesus, nasce em mim a certeza de que há uma lei
há uma lei que impera em mim, que é a lei do Espírito de vida. Eu fui vivificado em Cristo. Os meus delitos e pecados Ele já levou na cruz. Ele já pagou. E é por isso que essa lei do Espírito de vida que agora rege em mim me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado é o seguinte: a alma que pecar morrerá. Isso é a lei do Velho Testamento que está vigente. Ela não mudou. A lei, a alma que pecar morrerá. Então a condenação existe. Mas a condenação já não existe para quem está em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei que o pecado me traz, que a alma que pecar morrerá, e aí a morte, que é a sentença do pecado. E aí a gente pode ler Romanos 6, que vai dizer sobre o pecado, que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A gente... 6:23. Isso, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A gente vai perceber que essas leis existem. A lei do pecado e da morte está vigente, mas a lei do Espírito de vida está vigente também. E o segredo de desfrutar dessa lei é estar em Cristo Jesus. Por isso esse texto me inspira, porque ele me trouxe a paz de que não são as minhas obras. Não são as minhas obras. São essa ação da obra de Cristo lá na cruz. E por isso eu posso andar livre. Eu sou livre, porque não há mais condenação sobre mim. O diabo vai querer me acusar. As pessoas vão querer me acusar. Como diz lá o coisa, invejosos dirão que eu estou condenado. Mas o meu Jesus, o meu Senhor, me libertou da lei do pecado e da morte. Por isso eu ando livre. Anda livre e segue o que o Senhor diz, porque a palavra passa a ser aquela que te alimenta, né? Aquilo que Jesus fez, viveu, disse, é o nosso exemplo para viver a caminhada, né? E aí é por isso que a gente deve viver em Cristo. A nossa preocupação não é sobre as outras coisas, é sobre como eu estou andando em Cristo. Estou vivendo essa dimensão dessa liberdade em Cristo? Estou desfrutando disso? Essa é a grande pergunta. Então, é por isso que essa experiência que eu estou compartilhando com você, um texto que me inspira, ela também é a experiência de todo aquele que entrega o seu coração a Cristo. Foi a experiência de Paulo, que escreveu aqui em Romanos, é a minha experiência, a experiência da Cris, é a experiência daqueles que entendem que não há mais condenação, não porque eu estou fazendo tudo certo. Não há mais condenação porque eu estou em Cristo Jesus. E Ele anula a lei do pecado e da morte. Aleluia por isso. Eu creio que muitos de vocês estão se identificando com essa experiência, com essa palavra, porque ela também foi a sua experiência de conversão e de salvação. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Olha, alguns queridos aqui estão pedindo oração. A Dani falou aqui do livro O Impostor que Vive em Mim. É muito bom esse livro. Ele explora muito isso mesmo. Tem razão, Dani. Ele trabalha essa ideia de que não há mérito nenhum em nós e nós somos os devedores, mas Cristo pagou a dívida. Bom dia, Gilson. Estou vendo ela dando bom dia aí para mim. Bom dia, bom dia. Muita gente dando bom dia, né? Muita gente dando bom dia. Hoje nós não vamos dar os bom dias aqui. Alguns aí. Tava travando sim, mas agora voltou ao normal. Alguns aí falaram alguma coisa, mas eu tô com a vista fraca hoje. Muito bem. Então assim, olha, a Inês está dizendo da cirurgia do Paulo, ocorreu tudo bem, graças a Deus, vamos continuar orando, está aqui na nossa lista. Tá? Mais para frente aqui eu vi que olha, a Neuza está dizendo do Otto, está bem melhor, obrigado, vamos estar orando, continuando orando. Neuza, mas eu vi que tem aqui, oração. Aqui, a Rose pediu
oração pela família da tia dela que faleceu no sábado. Aquela Sim, tinha pedido, né? a tia Neuci. Neuci. Com Covid. É a família que está com Covid também. Aqui, ó. Sim, eu coloquei aqui, ó. Aqui. Filhos da tia da Lani, Neuci, tá? Tá aqui pra gente estar orando. Da Lani e da Rose, né? São irmãs. Né? A Inês está com a gente também. Bom, Iris, o pessoal aqui, que bom. Aqui agora, gente, ele se organizou. Eu até vou mostrar aqui, ó. Ele botou coisinhas aqui, ó, pra se organizar. Agora vamos ver. Agora tem que só tentar entender a letra dele. Ele não é médico, mas é a mesma coisa. Mas deixa eu dizer uma coisa, viu? Eu olhando ontem aqui, quantas respostas de oração, queridos? É verdade. A gente tem a tendência de esquecer, né? Porque vai passando a vida e a gente vai esquecendo o que Deus fez. Mas muitas respostas de oração. Então, eu queria passar aqui uma lista, né? Só para relembrar alguns nomes e a gente vai estar orando. Muitos queridos, amados da nossa igreja positivaram, né? Covid. A Bia do Rafa, né? O nosso presidente, saiu da quarentena e ela entrou, né? Testou Covid. A Vânia também, do Ricardo. O Diego e Liliane, o Miguel e o Samuel estão com Covid. Inclusive o Diego está no hospital, mas tá bem. Isso, o Diego está no hospital porque ele tem já um quadro pulmonar, então o médico achou melhor interná-lo para fazer as medicações. Ele está bem, graças a Deus, mas está precisando das nossas orações. Ontem a Nívia me mandou um WhatsApp pedindo oração, o Dr. Marco Aurélio. Ele é o doutor aqui, ele é de Curitiba, mas ele que faz as cirurgias da fissura lábio-palatal, né? Que a gente chama de lábio leporino, né? E ele que faz essas cirurgias aqui no centrinho em Joinville, que virou referência, tá? Mas ele está com Covid, está em Curitiba, a gente precisa estar orando. Bom, a Cláudia, a amiga do Luiz Fernando. Eu peço oração por 2 pastores, né, da Igreja Batista Central, lá de Balneário Camboriú, aliás, de Camboriú, eu acho, que era a igreja onde fazia parte a Denise e o Léo, né, e o Anderson também, a Grace, que nos ajuda no som, eles são de lá. O pastor Ricardo e o pastor Círio. O pastor Círio está no hospital, internado. Né? Continuar olhando pelos sobrinhos, os primos da Lani e da Rose, né? Que estão com além Covid. de perder a tia, né? Pro Covid, estão também com Covid. O Ayrton, primo da Lucinda, está na UTI. E também o Irineu. O Irineu, ele teve uma piora. O Irineu é o marido da Zaira, né? Participantes ativos aí da nossa convenção, né? E ele está internado com Covid. Bom, os outros pedidos, eu tenho o bebê Moisés, ele deu uma piorada e os médicos chamaram a família, que ele precisa pegar peso, o rim precisa funcionar, então precisa de um milagre, né? Deus precisa fazer um milagre na vida do bebê Moisés. Fernando da Roberta, com a questão dos rins, a Gilsara, né, nossa querida Gilsara, com a questão da depressão, que o Senhor esteja dando vitória, e o Antônio, com a questão do alcoolismo, que a Lani pediu. E aqui nós temos uma lista aqui com os nossos queridos que estão vivendo um momento com câncer, né, o Otto, né, nosso primo, com leucemia, o Paulo José, que fez a cirurgia da Inês, o Egon, pai da Cleo, a Márcia, da Andréia, Márcia, que a gente tem orado, continuar orando para que ela restabeleça totalmente. A Margot, ela vai ter uma resposta, se eu não me engano, segunda-feira, que ela tem consulta quanto à biópsia que ela fez, então vamos estar orando por ela. Paulo Luiz, né, questão do intestino também, o Wagner e o Anselmo, que é a questão do câncer na próstata. Pedidos gerais aqui, a perícia do Egídio, né? Algumas questões que nós colocamos aqui. Então, queridos, são esses pedidos que nós colocamos, né? E a gente precisa realmente clamar ao Senhor. Você vai lembrando de algum pedido aí? A tia de Curitiba. Tá. Então aqui, ó, vamos colocar aqui. Como é que é o tia do Ville, né?
Como é que é o nome dela? Tia Vili. Do Vili, daqui a pouco ela escreve. Nossa. Aham. Tá. Muito bem. Hildegard. Hildegard. É isso aí. Vamos orar pela tia Hildegard. Hildegard. Muito bem. Vamos orar, queridos? Vamos. Senhor, muito obrigado porque mais um dia o Senhor nos deu. Obrigado porque acordamos com chuva aqui em Blumenau. A nossa região está recebendo chuva e nós somos gratos por isso. Manda chuva para aqueles lugares que estão secos, Senhor. Nós te pedimos que o abastecimento no nosso país possa voltar a normalizar. Ultimamente tem sido tão difícil para muitos, inclusive aquele pessoal do Amapá, com aquela questão da luz. Deus tem misericórdia do povo, Senhor, e normaliza as coisas por lá também. Como é difícil vivermos sem as comodidades. Mas, Senhor, nós temos a Ti, que um dia morreu na cruz para nos dar essa liberdade que podemos desfrutar, porque não temos nenhuma condenação, porque a nossa fé está firmada no nosso Salvador Jesus, que pagou o preço, que nos liberta, que nos direciona, que nos acalenta, que nos consola, que está sempre presente conosco, Pai. Obrigado, porque a nossa vida pode ser regida por um Deus tão grande. E nós te louvamos, porque apesar da nossa pequenez, da nossa insignificância, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso tudo, Pai, o Pai poderoso, que todas as coisas faz por nós. Nesse dia, Senhor, que possamos estar falando do Teu amor, que possamos estar vivendo na Tua presença, que possamos estar gratos pelo que o Senhor fez conosco. Colocamos aqui os nomes desses queridos que acabamos de citar, Senhor. São tantas e tantas situações complicadas de doença, de hospital, de confiar em médicos, em medicações, mas nós clamamos por cada um, que o Teu Espírito Santo venha, que o Teu Espírito Santo fortaleça o corpo desses queridos, Senhor, fortalece a mente, o coração, para que eles possam estar firmes em Ti. Ajuda, Senhor, para que eles possam sentir a Tua doce presença e também estar firmes com o Senhor, passando por esse vale, por essa luta. Eu te louvo pelas vitórias, como foi citado aqui, Senhor, tantas vitórias que já recebemos na vida de queridos nossos, mas acima de tudo, queremos colocar a nossa vida no Teu altar. Pai, que a nossa vida possa ser para interceder pelos queridos, para buscar força para eles, Senhor, para que a Tua mão esteja realmente sustentando a nós e a eles. Pedimos por esse dia, Senhor, e em especial queremos colocar o bebê Moisés nas Tuas mãos. O rim não está respondendo, Senhor, e é só mesmo o Teu milagre. Por isso nós pedimos o Teu milagre sobre a vida dele. Faz o Teu querer na vida do bebê Moisés, na vida desses pais. Todas as coisas têm um propósito e nós te louvamos pela vida que o Senhor deu a ele, Senhor. Mas faz o Teu querer, assim como outros nomes que nós temos colocado e clamado diante de Ti, pelas famílias enlutadas, a família da Neuci, lá de Curitiba, que o Senhor esteja consolando, mas também livrando da Covid, como todos esses queridos que foram citados aqui com Covid, Senhor, nós pedimos. Intervém, Senhor, mostra o Teu poder e age, Senhor, nas nossas vidas, para que possamos confiar que o bom e o ruim está nas Tuas mãos. Sobre relacionamentos, nós queremos pedir que o nosso relacionamento, primeiro contigo, seja firme, Senhor. E depois, Senhor, aqueles que estão com o relacionamento abalado, por confiança, por, Senhor, desconfiança. O Senhor sabe tantas questões que nos assolam, mas que o Senhor esteja trabalhando nos relacionamentos para reconstrução, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Senhor, eu coloco a vida da dona Hildegard diante do Teu altar, que o Senhor tenha misericórdia, faça a Sua vontade. Pai, que não haja sofrimento, Deus, que o Senhor cuide dela,
nesse tempo, nessa luta que ela está, assim como tantos outros. As enfermidades têm assolado, Senhor, e pessoas têm sofrido. Algumas a gente tem visto, ó Deus, o milagre do Senhor. Outras temos visto, ó Deus, um tempo de sofrimento tão grande. Ah, Senhor, tem misericórdia de cada um dessa lista, desses nomes tão especiais ao Senhor. A Cris orou pelo bebê Moisés. A gente tem orado por ele. Ontem os pais foram chamados porque precisa de uma ação. Isso é um milagre, Senhor. Nós carecemos e esperamos um milagre da sua parte com relação a ele. Tantos outros pais estão vivendo esse momento difícil, pai com Covid, eu lembro do Diego, Deus que está hospitalizado, os pastores Ricardo e Círio, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, tirando eles desse momento tão difícil do hospital. Pai, os outros que estão internados, manifesta o teu poder. Pai, essa epidemia, essa pandemia, Pai, em nome de Jesus, não permita isso se alastrar mais. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor esteja dando, Deus, cuidando desses queridos, dando livramento. Pai, nesse dia, nós clamamos realmente chuva ao oeste, clamamos, ó Deus amado, que o Senhor tenha misericórdia do Amapá, Senhor, em nome de Jesus, restaura a luz para aquele povo, Pai. E nós oramos também que o Senhor esteja cuidando de nós nesse dia, em todos os nossos afazeres, para a honra e glória do Teu nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você estava orando, eu não sei se ontem você comentou que o Egon, o pai da Cleo, ele teve uma surpresa muito boa na consulta, que daí lá eles medem os níveis do câncer, né? E que daí era 28 lá o nível. Eu não entendo muito bem não, é legal ouvir a Cleo contar, que daí ela falou assim, que de 28, negócio lá, foi para 2. E daí que ele ficou, nossa, não tem como explicar um negócio desse. E a explicação é Deus, né? Sim. Daí ele mesmo disse, acho que é Deus, né? É Deus, com certeza. Deus, a gente tem orado por ele, né? Graças a Deus. Olha, a Neuza está dizendo que a Thaís está com Covid. Os quadros aqui, a Jussara está dizendo que mais de 450 pessoas com Covid em menos de 24 horas. Né? 24 horas, 450 pessoas com Covid aqui, a coisa não tá fácil. E, queridos, então, novamente fazendo o convite da ordenação do pastor Cleverson, né, no domingo, 10h30, e estamos em oração aí, né? Também, se você pode participar do projeto de material escolar da Amivida, Associação Misericórdia e Vida, que a Sibila, membro da nossa igreja missionária, cuida há mais de 20 anos. Esse ano nós vamos dar, são crianças assistidas ali com refeição, com estudos bíblicos, ali numa sede que ela tem ali no Morro da Figueira, eu acredito. Você retira um cartãozinho lá na árvore, tem uma árvore na PIB, com um kitzinho para você entregar até o dia 29/11. Você vai comprar o material. Se você não for lá, liga para Sandra, que é a secretária, e pede para ela pegar um cartãozinho, já põe o teu nome e beleza. Isso aí. Então você pode ligar para a igreja, né, para a secretária, ou mandar um WhatsApp, né, que é o 988690362, e aí ela vai te passar, e aí você compra e deixa lá na igreja, né? Ou pode fazer não sei como é que você poderia fazer o seu meio aí. Mas a ideia é que todos possam participar adotando uma criança e que todas as crianças recebam material escolar para o ano que vem com dignidade. Tá bom? Deus abençoe, queridos. Estamos orando pela casa do Diego. Fizemos algumas cotações de madeira, mas está muito inflacionado e a gente está procurando aí meios para poder ficar mais barato para a gente poder então construir a casa do Diego. Tá bom? Esteja orando por isso, para a gente encontrar o melhor preço, porque está muito inflacionado. Era coisa assim de quase duplicar o preço da madeira. A Rosa e a Raquel estão dizendo que Cruzeiro do Oeste está aumentando os casos e a Raquel também. Ali a Covid está aumentando. Isso aí, vamos nos cuidar. Cuidar e orar. Orar. Tá bom? Deus abençoe, beijo, queridos. Bom dia, Deus abençoe. Bom dia.